Economize em bom português. Vamos chegar. Fala pessoal, estou gravando esse vídeo para a gente voltar à discussão sobre Previdência e sobre essa tese da professora Daniela, da UFRJ, de que na verdade o déficit da Previdência é um mito. Então, deixa eu começar com um exemplo. Vamos pensar que no orçamento brasileiro a gente decide agora que a gente vai gastar 15% ou 13% para ficar o número igual. 13% dos gastos vão ser agora com despesas militares. Então decidimos isso, foi votado, a população aprovou e agora a gente vai implementar, certo? Mas aí tem um imposto que chama imposto, né, para contribuição militar, que ele arrecada só, sei lá, 5% do PIB. Aí a gente vai dizer que o orçamento militar tem um déficit, né, de 8% do PIB, 13 menos 5. Aí um legislador pode propor o seguinte: não, sabe o imposto de renda? Vamos dizer que o imposto de renda é o imposto de renda e também contribuição militar. Então metade daquele negócio é para ser alocado para gastos militares. Vamos fazer a mesma coisa com o ICMS, o IPI, imposto de importação. O total de impostos com esse nominho defesa nacional, né, ou gastos militares, ele vai totalizar, por exemplo, 14% do PIB. E eu posso levantar a mão e dizer o seguinte: opa, não tem déficit no orçamento militar. A arrecadação para gastos é 14% do PIB e os gastos são só de 13% do PIB. Na verdade, tem um superávit na conta dos militares e esse superávit está sendo usado para ajudar o governo federal em outros gastos. Ok? E tem alguma coisa errada no que eu falei? Contabilmente, não. Contabilmente não tem nada errado. Economicamente, é claro. Se o governo está gastando, ele arrecada no total 25% do PIB, como mais ou menos o governo federal faz, e ele gasta 13% do PIB com gastos militares, todo mundo vai falar: pô, mas gasto militar, 13% do PIB não é muito? Não importa que o imposto tem um nomezinho agora lá, que é a contribuição social militar, né? Vamos chamar disso. Então, desses 25% de imposto, 14% vem com esse carimbo. O problema é que dinheiro, gente, não tem carimbo. Dinheiro cai no orçamento federal, cai na caixa do governo, e ele decide aonde vai gastar de acordo com o que ele acha importante, com as prioridades. Então, no fundo, a questão assim, para a macroeconomia é importante discutir o déficit mesmo. O total gasto e o total arrecadado. O Brasil hoje tem um total de gastos que é maior do que o total arrecadado e faz com que a dívida cresça, né? Isso pode gerar problemas lá na frente. Então, precisamos lidar com essa questão. Segunda questão: dentro do total de gastos, quais são as prioridades? A gente gasta pouco, a gente gasta 5% com educação, gasta 4% com saúde, gasta 13% com previdência, a gente gasta 30 bilhões de reais por ano só com subsídio para empresário rico, via BNDES. Isso está mudando agora, né? Mas vinha gastando isso. Aonde está a prioridade do gasto? Isso tem que ser discutido entre Executivo e Congresso. E nós votamos tanto no Executivo quanto no Congresso, e precisamos exigir deles que as nossas prioridades sejam refletidas no orçamento. O que os economistas da equipe do governo interino estão colocando é: olha, o gasto previdenciário no Brasil é muito elevado para a nossa estrutura etária. A gente gasta 13% do PIB. 13% do PIB é gasto com aposentadorias, mais ou menos, pouco menos da metade disso é com o servidor público, né? Então, os servidores públicos aí têm, de fato, um sistema previdenciário muito gordinho. E um pouco mais da metade é gasto com o setor privado. Agora, o governo federal é isso, arrecada uns 25% do PIB e a gente gasta 13% do PIB com aposentadoria. A gente tem 6 ou 7% mais ou menos de pessoas acima de 65 anos na população. Um país como a França, que tem 25%, 20%, nesses países da Europa, 20% das pessoas acima de 65 anos, né, bastante idoso, aposentado, gasta também 13%. Tem alguma coisa de estranha, de errado aí ou não? Claro que tem. Dentro da realidade do orçamento, a gente está gastando muito com o sistema previdenciário, o que significa que a gente está gastando pouco com outras coisas. Então, como no exemplo da despesa militar que eu dei no início, a tese é uma tese de contador, não é uma tese de economista. Do respeito ao contador. A gente precisa da contabilidade, precisa do contador. Mas ela não serve para informar as pessoas sobre a situação fiscal. Então, falar que é um absurdo dizer que a Previdência tem um déficit é esquecer que a Previdência é um gasto enorme dentro do orçamento brasileiro e que isso implica impostos enormes e outros gastos menores. É uma aritmética relativamente simples. Então, assim, de novo, assim, se eu começo a botar carimbo no imposto e dizer que aquilo é imposto social, então que ele tem que ir para financiar
a Previdência, eu posso fazer isso. Mas qual que é o significado econômico disso? Nenhum. Nenhum. O dinheiro não tem carimbo, não vem negócio escrito, isso aqui só pode gastar com a Previdência. É a gente que decide isso, é o Congresso que decide isso. Se eu falar que toda a carga tributária no Brasil, a carga tributária social, vai ter superávit na Previdência. E daí, o que isso significa? Não significa nada. Então essa tese da professora Daniela não tem conteúdo econômico nenhum. O que precisa discutir é, temos um déficit no governo, quando você junta todas as despesas e a arrecadação? Sim. Precisamos lidar com isso? Precisamos. Como? Pode subir um pouco de imposto, pode cortar um pouco de gasto, fazer um pouco dos dois, mas precisamos lidar com isso. Isso é a realidade. Qualquer família sabe que essa realidade, você não pode ficar gastando mais do que você ganha. Segundo, dentro disso, dado isso, aonde que a gente está gastando proporcionalmente muito? No caso do Brasil, quando você compara com outros países, a resposta é óbvia. Na Previdência. Por isso que precisamos de uma reforma da Previdência. É isso, queria transmitir esse recado mais uma vez e se ficar alguma dúvida sobre isso, manda de novo pra gente. Manda as dúvidas até ficar bastante claro. Coisa que andou circulando na internet de que a Previdência tem um superávit, não tem sentido econômico nenhum. Obrigado, pessoal. Falou. Economizar.